A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia Desconectados com o Pai. Hoje eu vim te trazer uma boa notícia. E essa notícia não é minha. Essa notícia é do seu Pai. Lá em Mateus 11, 21, diz assim: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e se cobrindo de cinzas. Jesus escolheu viver em uma região de pessoas gentios, de pessoas simples, que eram consideradas impuras religiosamente, pela sociedade, pelos judeus, que se baseava nas leis. A parte norte do Mar da Galileia, na fronteira de Israel com a Síria, foi um lugar que durante 3 anos Jesus orou, pregou, curou e abençoou pessoas. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum estavam no coração dessa região, e Jesus esteve presente muitas vezes nessas cidades. Ele esteve em cada uma delas, ensinando, realizando, segundo as Escrituras, a maioria dos seus milagres. Jesus abençoou e curou crianças, mulheres, famílias, doentes e ricos, tanto judeus quanto romanos. Todos viram Jesus levando o amor, nunca o peso da religião ou da condenação. E ainda assim, a maioria das pessoas dessa cidade escolheram não crer em Jesus. Decidiram não acreditar no que viram. Muitas receberam pessoalmente a cura e ainda assim continuaram sua vida sem entregarem sua fé a Jesus. Uma bênção nunca terá um impacto duradouro em uma pessoa que recusa a viver o quebrantamento. Aqui há uma grande lição a ser aprendida sobre a fé. Pessoas daquela época acreditaram que Jesus de fato era o Filho de Deus, mas não porque o viram ou porque estava escrito na lei, ou nem mesmo por terem recebido um sinal milagroso, mas porque decidiram aplicar a fé em quem Jesus era. Receberam o seu ensino e abandonaram seus antigos costumes e se arrependeram e entregaram a vida totalmente a Ele. Toda a vida cristã é fundamentada pela fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Então hoje eu quero te convidar a decidir acreditar no que você não vê, para que no futuro não precise ver para crer, pois então poderá ser muito tarde. Confie nas leis de Deus, desfrute de suas bênçãos e que seu arrependimento venha pela decisão de fé. Tudo através da fé. Jesus disse que esses seriam os filhos felizes que ele teria na terra. Irmão, lá em Hebreus 11, no verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele ainda não tinha enxergado a promessa, mas pela fé ele habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o alicerce construtor é Deus. Pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz a um filho, já sendo velha, e teve por fiel aquele que tinha prometido. Deus foi fiel, Deus abençoou, Deus cumpriu com sua palavra. E todos esses morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas viu as promessas de longe e crendo e abraçando a promessa de Deus, confessaram que eram apenas peregrinos na terra. Porque os que dizem isso, os que se reconhecem que são peregrinos nessa terra, mostram que buscam uma pátria, mas não é uma pátria passageira, mas desejam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos, todos esses homens, essas mulheres, creram na promessa de Deus e através da fé, antes que os seus olhos pudessem ver a promessa de Deus, eles já viveram a promessa de Deus. Deus, com certeza, Ele tem promessas, sonhos e milagres guardados para você. Mas você não precisa esperar o tempo de Deus realizar o milagre para começar a viver o milagre. Mas pela fé, você pode começar a viver o seu milagre hoje, o seu propósito hoje, o seu ministério hoje. A palavra de Deus diz que nós somos apenas peregrinos nessa terra. O que é um peregrino? É aquele que passa pela terra caminhando e logo já não está mais naquela terra. E da mesma forma somos nós. Deus nos criou, nos fez com as suas mãos, soprou o fôlego de vida em nós para que nós o adorássemos. Mas nós estamos limitados nessa terra, mas haverá um dia em breve em que Ele virá nos buscar. E todo aquele que confessar Jesus com os lábios e crer no coração que Deus os ressuscitou entre os mortos, aquele que crê no sacrifício de Jesus para perdão dos pecados é salvo. E nós podemos desde hoje, pela fé, viver as promessas e os sonhos que Deus tem para nós. Porque nós já reconhecemos que este lugar, esta terra, não é o nosso lar, mas nós buscamos uma pátria que será eterna, uma pátria que será perfeita, uma pátria que será celestial. E a palavra diz que Deus já preparou essa cidade para você. Deus já separou um lugar no céu para você. E tudo que você precisa fazer é depositar a sua fé em Jesus. Hoje nós vivemos um tempo onde a glória de Deus é manifestada. Assim como aquelas cidades que nós lemos, elas vivenciaram os milagres e o agir de Deus, mas não creram. Nós temos hoje a oportunidade de aprender com o erro dela. E nós vendo a manifestação de Jesus, a manifestação de Deus no nosso meio, na nossa vida, nós temos a chance de agir diferente e aceitar o sacrifício maravilhoso de Jesus. E essa mensagem para você hoje é uma mensagem de esperança, porque ainda há vida, ainda há tempo e ainda há a oportunidade de você começar a viver o propósito e o milagre de Deus a partir de hoje. E eu quero te dizer que já há uma cidade nos céus preparada para você. Então viva pela fé. Viva hoje o propósito e o milagre que Deus já separou para você. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem de esperança alcance outras vidas que necessitam de esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há pessoas que estão fracas na fé, que você possa fortalecer essas pessoas para que elas voltem a agradar a Deus com a sua forma de viver. Amém.